Você está estudando para a primeira fase do exame de ordem, porém já fez todas as questões que a FGV disponibiliza para a prova objetiva? Não tem nenhum problema, porque eu vou ensinar a você uma outra forma de estudar para a primeira fase do exame de ordem, ainda que com questões da FGV direcionadas para esse mesmo certame. Mas, professora, como eu vou fazer isso? Seguinte, sou professora Mariana Martins, de Direito Tributário, e eu vou te explicar uma outra forma de estudar para a primeira fase do exame de ordem, ainda que com questões do exame de ordem que você talvez não tenha feito. Como assim? As questões da segunda fase. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, a segunda fase você vai escolher aquela disciplina que você tem mais conforto. E nós temos várias disciplinas que trazem questões, 5 questões, para a segunda fase do exame de ordem. E aí, professora, mas tem questão específica? Lógico que tem. Aqui no Direito Tributário eu escolhi aquelas questões que você encontra a fundamentação dessa resposta ou na Constituição ou no Código Tributário Nacional. Então, vamos conversar hoje sobre responsabilidade tributária e, como de costume, vou trazer uma questão objetiva da primeira fase e uma questão subjetiva da segunda fase, para mostrar a você como você pode efetuar esse estudo. Seguinte, sobre responsabilidade tributária, o que eu vou debater com vocês hoje é a responsabilidade em razão da aquisição de um bem imóvel. O artigo 130 do CTN, ele vai informar que quando você adquirir um bem imóvel, você será o responsável tributário pelas dívidas anteriores à aquisição. Professora, eu tenho um imóvel meu próprio. Joia. E aí, eu aluguei esse meu imóvel a um terceiro. Aluguei a outra pessoa. Eu, professora Mariana, aluguei o meu imóvel a Carol. E aí que eu coloco no contrato de locação, que Carol será a locatária do meu bem imóvel. E nesse contrato de locação eu também firmo que ela será responsável pelo pagamento do IPTU. Está certo isso? Errado não está, porque no direito civil pode tudo desde que não seja contrário à lei. Mas no direito tributário não vai surtir efeito. Por quê? Porque o artigo 97 inciso 3 do CTN, vai informar que sujeito passivo é quem a lei determina. E outra, o artigo 121 do CTN, lá no seu parágrafo único, ele vai informar quem é responsável tributário. E para você ser responsável tributário, precisa de expressa previsão legal. Ou seja, as partes não poderão modificar o sujeito passivo ou a responsabilidade tributária nessa situação por meio de contratos entre particulares. O que é que o CTN diz? Ele vai informar o seguinte, que convenções particulares não podem ser opostas contra a fazenda pública com o intuito de modificar o sujeito passivo. Ou seja, não posso pegar o contrato de locação e falar, fazenda, cobre do meu locatário, porque eu coloquei no contrato de locação que ele era o responsável pelo pagamento do IPTU. Isso de nada vai valer perante a fazenda pública. Isso vai valer sim entre as partes no direito civil por uma futura ação regressiva, se porventura esse locatário não efetuar o pagamento do IPTU e o proprietário ser chamado ao pagamento deste tributo. Como eu disse a vocês, separei 2 questões minhas para nós analisarmos. Vamos lá? Seguinte, determinada pessoa, havendo arrematado imóvel em leilão judicial ocorrido em processo de execução fiscal, para a cobrança do IPTU, vem a sofrer a exigência, pelo saldo devedor da execução, não coberto pelo preço da arrematação. Essa resposta vocês encontrarão lá no artigo 130, parágrafo único do CTN. Seguinte, pessoal, o sujeito passivo, ele pode ser ou o contribuinte ou o responsável tributário. O contribuinte é aquela pessoa que tem relação direta e pessoal com o fato gerador.
tem relação direta e pessoal com o fato gerador. E o responsável tributário, por sua vez, é um terceiro eleito pela lei como tal sujeito passivo e quem tem um vínculo indireto, ele terá um vínculo indireto com o fato gerador do tributo. Ou seja, gente, quando eu visualizo, por exemplo, em uma ação, em uma situação, perdão, de venda de um bem imóvel, quando eu vendo meu bem imóvel a um terceiro e ele vai herdar, digamos assim, essas dívidas tributárias antes da aquisição do bem imóvel, como ele não era proprietário antes da aquisição do bem imóvel, ele não praticou o fato gerador ser proprietário do imóvel, ou seja, não praticou o fato gerador do IPTU. Então, ele não era o contribuinte relativamente às dívidas anteriores à aquisição. Mas as dívidas que surgirem posteriormente, depois que ele adquiriu, ele vai ser sim contribuinte. Professor, então ele vai ser o que nessa relação? Bom, se ele não tinha relação direta e pessoal com o fato gerador ser proprietário do imóvel, ele não pode ser contribuinte. Mas a lei diz que ele será o responsável tributário. Por quê? Porque ele é um terceiro com vínculo indireto. E a lei diz lá no artigo 130 que se você adquirir bem imóvel, você será responsabilizado pelo pagamento das dívidas anteriores à aquisição. Tá joia? Professora, mas se eu adquirir esse imóvel em asta pública, como é que vai funcionar isso? Se você adquiriu esse imóvel em asta pública, o preço que você pagar para adquirir esse imóvel, ele vai ter que ser utilizado para pagar a dívida tributária. Professora, tem uma ação de cobrança de IPTU e meu imóvel foi levado a leilão. Eu, Mariana, perdi meu imóvel, foi levado a leilão. Por quê? Porque eu estou com a dívida aqui tributária. Ok. E aí? O imóvel está com dívida de IPTU, dívida de contribuição de melhoria, taxa, enfim, está com algumas dívidas relacionadas ao bem imóvel. E aí, Carol adquire esse meu bem imóvel em uma asta pública. Aí ela pega ou paga pelo preço para adquirir esse imóvel em asta pública. Essas dívidas anteriores à aquisição, elas vão ser passadas a Carol? Não. O valor que ela pagou vai ter que suprir o valor da dívida tributária. E se não suprir, Carol não vai ter nada a ver com isso. Vai cobrar de quem? Da real executada, da real contribuinte. Tá certo? Beleza? Tudo jóia? Vamos lá para as alternativas? Seguinte. Vamos lá ler o enunciado novamente. Determinada pessoa, havendo arrematado o imóvel em leilão judicial ocorrido em processo de execução fiscal para a cobrança de IPTU, vem a sofrer a exigência pelo saldo devedor da execução não coberto pelo preço. Essa exigência é ilegal. Ela não pode sofrer, gente. Ela não é legal. Vamos para a alternativa B. Ela é ilegal, pois o crédito do exequente subroga sobre o preço da arrematação, exonerando o arrematante quanto ao saldo devedor. Perfeita, gente, perfeita essa alternativa. É justamente a alternativa que vocês deveriam ter marcado. Esse foi um dos primeiros exames da FGV. Essa questão foi de um dos primeiros exames da FGV. Mas, agora recente, no exame 25, tivemos uma questão semelhante. E pode sim, gente, vir essa questão aqui na primeira fase do exame de ordem de uma forma mais contextualizada, que é assim que a FGV está cobrando em suas questões os assuntos que ela entende mais importantes. Vamos dar uma olhadinha? Seguinte. Eduardo arrematou em asta pública um imóvel situado no município Alfa, no ano de 2013. Ele arrematou em 2013. Eduardo não efetuou o pagamento do IPTU nos anos de 2014 e 2015. Em 2016, surpreendeu-se com a sua citação em sede de execução fiscal para o pagamento do imposto referente aos anos de 2012, 2014 e 2015. Em seus embargos à execução fiscal, alegou que não deveria pagar o imposto referente a 2012, porque arrematou o imóvel em asta pública.
Com relação aos anos 2014 e 2015, argumentou ter alugado seu imóvel a Fernando e com ele realizado o contrato por meio do qual o locatário seria o responsável pelo recolhimento do IPTU. Baseando-se na situação acima, responda aos itens a seguir. Vamos lá. Ele arrematou esse imóvel em 2013, ou seja, as dívidas anteriores a 2013, ele não tem nada a ver com isso. Mas ele estava sendo cobrado de 2012, 2014 e 2015. Ele disse que não ia pagar 2012, por quê? Porque ele arrematou esse imóvel em asta pública. E em razão da arrematação desse bem imóvel em asta pública, ele não tem nada a ver com esta dívida. Tá certa essa argumentação? Tá correta essa argumentação? Certinha? Isso poderia vir tranquilamente em uma prova de primeira fase do exame de ordem. Tá joia? Outra coisa, ele falou ainda que não pagou 2014 e 2015, por quê? Porque alugou o seu bem imóvel para Fernando. E no contrato de locação firmou que Fernando deveria pagar o IPTU. Então, Fazenda se vira e vai cobrar de Fernando. Não é assim que acontece, não. De acordo com o artigo 123 do CTN, os acordos entre particulares só vão valer entre particulares. Não poderão ser opostos contra a Fazenda Pública com o intuito de modificar o sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Aí vê só o que ele perguntou aqui nas alternativas. Seguinte. Eduardo está correto em relação ao argumento utilizado para se esquivar do pagamento do imposto referente a 2012? Tá sim. Por quê? Porque o artigo 130, parágrafo único, dá a ele esse direito de se esquivar por este argumento. Letra B. Eduardo está correto em relação ao argumento de que Fernando seria o responsável pelo pagamento do IPTU? Aqui não tá não, tá? Por quê? Porque, de acordo com o artigo 123 do CTN, convenções particulares não poderão ser opostas contra a Fazenda Pública com o intuito de modificar o sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Então, presta atenção quanto a isso, porque isso com certeza pode ser exigido em uma primeira fase do exame de ordem. Tá joia? Certinho, pessoal? Beijo no coração e até uma próxima oportunidade. Não esquece de curtir esse vídeo porque eu tenho certeza que te ajudou bastante a estudar para a primeira fase do exame de ordem através de questões de segunda fase. Fala para todo mundo!